Quem pegou um pré-fixado, falando ainda sobre isso, há um ano atrás, tá perdendo dinheiro. O que essa pessoa pode estar fazendo? Então, agora já não tem mais o que fazer, né? Porque agora subiu. A não ser que você tenha muita convicção que as taxas de juros vão para 17, por exemplo, não vale a pena você vender o seu pré-fixado agora. Porque quando você vender ele, você não vai vender ele a 7, a 10, ao preço que você comprou. Você vai vender ele a 14, que é o preço atual, por conta do efeito de marcação a mercado. Ninguém vai aceitar comprar de você a 10 se a mercado tá a 14, né? Ele vai falar, eu não posso comprar do mercado a 14 porque eu vou comprar de você a 10. Você acha que as taxas de juros vão começar a cair agora, 2023 aí pra frente, ou elas vão subir, né? Tem gente falando aí pode chegar a 15, 16, com medo justamente do governo que vai assumir agora, né? Exato. Esse é um ponto que eu acho super importante, acho uma discussão bem legal, que é o que vai acontecer daqui pra frente, né? Provavelmente o Banco Central vai manter a Selic estável em 13,75. Mas assim... eles estão tentando aprovar essa PEC da transição. A PEC da transição quer, grosso modo, colocar 150 bilhões fora do teto. Isso jogaria o nosso déficit para em torno de 2% do PIB negativo. Então, isso com um crescimento baixo da economia e com um juro de, grosso modo, 14%, faria a dívida PIB crescer por ano em torno de 5%. Ou seja, ela está em torno de 80% hoje, então iria para 85, 90, 95. Ele entrega o mandato, depois de 4 anos, em torno de 95 a 100% do PIB de dívida. Só que uma dívida a 100% do PIB custando 14%, ou seja, ela é impagável, né? Passa a ser uma trajetória explosiva da dívida PIB. Então você não consegue sustentar um nível de déficit de 2% do PIB, com esse crescimento que a gente tem. Para a gente sustentar um nível de déficit desse tamanho, a gente teria que crescer tipo 6, 7% ao ano, que não é o caso, né? O contrário. Nunca foi, né? Nunca foi. Não, a gente teria que ter assim um super, hiper ciclo de commodities positivo, teria que acontecer alguma coisa assim muito especial para a gente crescer esse tanto todo ano e se safar de um crescimento de dívida PIB. Então, nesse cenário que você tem uma trajetória de dívida explosiva, o investidor que financia a dívida pública decide parar de financiar ou financiar a taxas mais altas. Então, se você é um mau pagador, se você está cada vez numa bola de neve se endividando mais e mais e mais, ou eu não vou te financiar, então muita gente simplesmente para de financiar o tesouro, investidores estrangeiros, investidores locais, enfim, fundos de pensão, ou eu vou te financiar, mas a uma taxa mais alta. Então, você pega antes das eleições, uma taxa de juro de 5 anos estava em torno de 11, 11,5%. Aí depois das eleições, depois da PEC, do anúncio da PEC da transição, subiu para 14%. Então, assim, os investidores estão falando assim, ó, você quer gastar isso? Você vai entrar numa trajetória de dívida explosiva, essa taxa de juros tem que ser mais alta. E neste caso, é possível que, se você tem um risco maior, você tem uma desvalorização cambial, né? O câmbio, vamos supor, sobe para 5,5, 6, 6,5. E num cenário desse, essa desvalorização cambial aumenta a inflação, obrigando o Banco Central a ter que subir mais a taxa de juro. Então você entra num ciclo vicioso, né? De aumento do risco, aumento da desvalorização cambial, aumento da inflação, aumento da taxa de juros, aumento do risco, desvalorização cambial, entendeu? Que era o risco que a gente estava em 2015, 2016, antes da Dilma sofrer o impeachment, né? A trajetória da dívida estava explosiva, as taxas de juros subindo, o câmbio desvalorizando que nem um maluco e os investidores não querendo mais financiar a dívida pública, né? Até que as taxas de pré-fixado, que hoje estão 14%, chegaram a 17,5%, né? Então, assim, e o Banco Central tendo que correr atrás, subindo a Selic. Então, é possível que isso aconteça? É possível. O que teria que acontecer? Você teria que ser aprovada a PEC da transição, com um custo de 150 bi, 160 bi fora do teto, por 4 anos. Se acontece isso, fica muito difícil mesmo da gente financiar a dívida pública,
E a gente vai entrar daqui a uns anos numa discussão de dominância fiscal, que a gente chama, né? Que é o quão factível é essa dívida pública, o quanto a gente vai conseguir financiar isso aí. Então, não é um momento bom para você comprar pré-fixados e indexados longos, porque você tem um risco muito importante de dívida, né? Sim. Então, galera que tá assistindo aí, já preste atenção aqui na dica, né? Se você tá pensando aí em comprar títulos muito longos, né, pré-fixado, principalmente, dá uma segurada aí, porque a galera às vezes se emociona, né? Vê lá uns 17% ao ano, 16% ao ano, e vai lá, acaba se travando ali por 4, 5 anos ou até mais, né? Que nem a galera que teve aquele boom de renda fixa quando a Selic estava 2% e bancos oferecendo pré-fixados a 10%, né? Perfeito. E a galera que comprou pré-fixado a 10%, olha, tá perdendo até pra Selic hoje, né? Que já tá em quase 14%. Perdeu pra inflação, né? Pois é, eu acho isso. Eu acho que, assim, agora é o momento da gente ter cautela, né? Não é o momento da gente querer ser muito herói, assim. Eu sei que as pessoas estão um pouco na memória ainda a fase que a Selic estava 2. Então elas pensam, nossa, eu tenho tanto medo da Selic voltar para 2 que eu já vou me travar aqui no 14, né? Tô feliz com 14 porque quando era 2 eu rendia muito pouco. Mas aquele 2 não existe mais. Não existe e não vai existir. Foi muito irreal também, né? Ele só existiu porque, na época, a taxa de juros do mundo inteiro estava 0. Ou negativa, né? Tinham países do mundo com taxas negativas, tipo a Europa. E nos Estados Unidos a taxa estava 0. Além disso, a gente estava tendo deflação sequencial por conta da pandemia. Tava todo mundo preso em casa sem consumir. E quando que vai acontecer isso de novo? Se Deus quiser, nunca, né? Então, assim, foi um momento de taxa de juros mundial 0 e pandemia. Quando acabou isso, o governo deu estímulos e teve reabertura econômica. A inflação voltou rápido, né? E aí a taxa de juros teve que voltar rápido também. Agora, primeiro, a taxa de juros mundial não é mais 0. A americana é 4%. E em alguns lugares do mundo é ainda maior. E estão dizendo que nos Estados Unidos a taxa de juros vai para entre 5 e 6. Então, se a taxa de juros americana é 5 ou 6, a brasileira não é 7. A brasileira não é 8. A brasileira não é 9. Entendeu? Então, assim, só daí a gente já tem um patamar de juro neutro brasileiro em torno de 10. Só do fato das taxas de juros mundiais terem subido. Então, esquece taxa de juros abaixo de 10. Taxa de juros de um dígito, esquece. E aí tem outro fator, que é a gente mudou a nossa política econômica. Antes a gente tinha o teto de gastos, né, que não podia gastar acima da inflação. A gente fez reforma trabalhista, a gente reduziu o papel do BNDES. Então, antes o BNDES emprestava muito dinheiro, gerava muita inflação. Aí condensou o BNDES, Banco do Brasil, Caixa, enfim. E aí você teve uma restrição fiscal importante. Nos últimos 4 anos... nos últimos não, né? Antes da pandemia, nos 4 anos anteriores à pandemia, o governo representava uma redução do PIB, porque ele estava restringindo, né? Estava fazendo uma restrição fiscal importante. E agora é o oposto. Isso mudou. Agora o governo vai gastar, fora do teto, 150 bilhões. Então, assim, isso já muda o patamar de juro neutro, porque é muito estímulo. Então, assim, juro de 10 esquece, não precisa ter pressa de se travar, porque o patamar de juro neutro do Brasil mudou estruturalmente para cima. Verdade. Quem pegou um pré-fixado, falando ainda sobre isso, há um ano atrás, tá perdendo dinheiro. O que essa pessoa pode estar fazendo? Então, agora já não tem mais o que fazer, né? Porque agora subiu. A não ser que você tenha muita convicção que as taxas de juros vão para 17, por exemplo, não vale a pena você vender o seu pré-fixado agora. Porque quando você vender ele, você não vai vender ele a 7, a 10, ao preço que você comprou. Você vai vender ele a 14, que é o preço atual, por conta do efeito de marcação a mercado. Ninguém vai aceitar comprar de você a 10 se a mercado tá a 14, né? Ele vai falar, eu não posso comprar do mercado a 14 porque eu vou comprar de você a 10. Então, você só consegue vender ao preço que tá no mercado, que é 14. Logo, não adianta você vender um título a 14 para comprar outro a 14, né? Então, assim, não faz sentido. Esse tipo de movimento você tem que antecipar. Então, eu acho que a gente vai entrar num ciclo de alta das taxas de juros. Então, eu vendo todos os meus pré-fixados, meus indexados à inflação. E aí, eu vou, por exemplo, para um pós-fixado que rende cada vez mais quando a Selic sobe.
Então, o investidor profissional de renda fixa, é isso que ele faz. Quando está num ciclo de alta, ele vai para os pós-fixados e ganha quando os juros sobem. Quando está num ciclo de baixa, ele vai para o pré-fixado indexado à inflação e ganha 30%, 40%, 50% com renda fixa no ano. E aí ele fica fazendo esse jogo, né? Fazendo o jogo dos ciclos, se aproveitando que tem muita gente desavisada que compra qualquer título a qualquer momento. Entendeu? Mas é verdade, as pessoas acham que não dá pra ganhar dinheiro com renda fixa, mas a renda fixa não... Nossa. Só vou ganhar dinheiro com a renda variável, não é verdade? Sim. E é engraçado isso, é verdade isso, porque eu comecei a minha carreira com fundos multimercado, né? Então eu era gestora de fundos multimercado. E em 2008, lá na Itaú Asset, a Itaú ganhou, assim, 12 vezes como melhor gestora de fundos multimercado do Brasil, né? Então, assim, eu dei a sorte de cair num lugar de gigantes, assim. E lá, era uma época de taxa de juros muito alta, né? E lá, o grande alfa, né? O grande retorno dos fundos vinha de renda fixa. E o pessoal de ações era um pessoal que ficava meio que no cantinho, assim, sabe? Meio tímido e tal. Porque o grosso era renda fixa e câmbio. E quando eu mudei para ser analista e comecei a conversar com a pessoa física, eu percebi que a pessoa física achava que o grosso da rentabilidade da carteira dela ia vir por conta de ações. E eu falei assim, nossa, que estranho. Eles acham que renda fixa é um investimento conservador. E não é. Pode ser. O pós-fixado realmente é um investimento conservador. Mas você tem o pré-fixado e o IPCA+, que pode te dar retorno de bolsa, né? 2016, a bolsa ficou parada. O IPCA mais longo rendeu 45%. De 2007 a 2017, a bolsa ficou parada, enquanto a renda fixa dobrou o patrimônio de quem investiu. É questão de estudar um pouquinho, se estudar um pouquinho mais, assim, a pessoa já vai entender mais sobre isso e vai ver que dá pra ganhar dinheiro com a renda fixa, né? Sim, dá pra ter retornos agressivos. Tanto que quando eu fiz o meu livro é isso, né? Como ganhar com renda fixa retornos tão agressivos quanto ações. Esse é o subtítulo. Sim. Cara, sensacional. Realmente a galera não faz ideia que você consegue ganhar tanto assim. Cara, e você falou, né, que o retorno de 15 anos, acho que foi do pré-fixado, né, foi de mais de 30% ao ano, né? Cara, isso é algo muito, mas muito superior ao Ibovespa, que rendeu nos últimos, acho que 10 anos ou 15 anos, 11% ao ano. Sim, e assim, o Ibovespa tem um Sharpe muito ruim, né? Quer dizer, você tem um retorno, mas se você ajustar pelo risco, pelo quanto ele oscila, vira um Sharpe ruim. Mas, quando você olha, por exemplo, a Bolsa Americana, é engraçado isso, né? Se você pega os últimos 40 anos da Bolsa Americana, você teve o melhor Sharpe da história, principalmente nos últimos 10 anos. O melhor Sharpe da história mundial da Bolsa. E coincidentemente, na verdade não é uma coincidência, né? É ciclo econômico. Você teve 4 décadas de queda sequencial nas taxas de juros mundiais. Então, desde 1980, quando a taxa de juros americana foi para 20%, até 2020, quando a taxa foi para 0%, você teve um dos maiores ciclos de queda da taxa de juros americana. Consequentemente, quando a taxa de juros cai, os ativos de risco se valorizam, né? Porque eles são fluxos futuros trazidos a valor presente por uma taxa de juro. Quanto menor essa taxa, mais vale o fluxo futuro, né? Então, você traz a valor presente, fica um bolão muito maior. Resumindo, as ações subiram muito. E como elas subiram muito por conta da queda de juros, o Sharpe da bolsa foi muito bom. Então, tem muita gente que começou a investir nos últimos 40 anos, achando que a bolsa é o melhor ativo do mundo, porque só sobe, né? Ah, não, a bolsa só sobe. Ela cai, dali a pouco ela sobe. Mas por que isso aconteceu? Por que a bolsa foi um caminho reto para cima nos últimos 40 anos? Por conta de um longo ciclo de queda nas taxas de juros. E depois da pandemia, o que aconteceu? Aumento de inflação mundial. Muitos países deram estímulos absurdos, nunca antes vistos na economia, e isso causou muita inflação. E agora a gente está no sentido oposto, a gente está num ciclo longo de aumento de taxas de juros no mundo. O que está acontecendo com as bolsas ao redor do mundo? Paradas ou caindo. O Sharpe da bolsa desabou. E o que está acontecendo com os títulos de renda fixa? Retorno, zero de risco.
Então, quando você pensa numa carteira, como é que eu vou montar a minha carteira? Você tem que ter a noção do ciclo, que eu falei. Porque senão você entra num ciclo de tendência de alta e acha que a bolsa só sobe. Aí você passa 10 anos rendendo 0. Enquanto o seu colega que investiu num Tesouro Selic dobrou o dinheiro dele 2 vezes depois de 5 anos. Verdade. E ainda tem o fato que muitas pessoas ficam sem entender, porque enquanto isso tem gente ganhando dinheiro com renda fixa e não com ações, mas tem muito seguidor meu mesmo que fala, mas eu tenho R$1.000 e eu peguei R$500 e investi em fundos imobiliários e 500 eu investi em ações, mas eu comprei 10 ações e 10 fundos imobiliários e aí tipo um sobe, o outro desce, o outro cai, acaba negativando, você perde mais do que ganha, enquanto isso os investidores de renda fixa estão lá ganhando dinheiro e valorizando o patrimônio. É isso, assim, o mercado financeiro, você tem que imaginar os ciclos econômicos e o mercado financeiro como uma correnteza. Você tem que se colocar a favor da correnteza. Porque se você vai a favor da correnteza, você pode ter um caiaque que você vai andar para frente. Se você vai contra a correnteza, você tem que ser o melhor remador, o mais forte, ter a melhor pá, o melhor barco, o mais motorizado, e mesmo assim você pode ir para trás, né? A depender da força da correnteza. Então, se você tá num ciclo de crise e tá investido em ação, você pode estar na melhor ação. Muito provavelmente você não vai andar. Ou você vai andar para trás. Então, assim, é muito importante você entender os ciclos e entender que parte do ciclo você tá, porque daí você consegue se colocar a favor da correnteza. Quais os ativos que mais vão se beneficiar desse cenário? E aí você não fica brigando, né, com a realidade. Você só, você vai fluindo. Sem esforço, você vai muito bem. Por exemplo, se você pega o super ciclo de commodities, se você investiu durante os 5 anos do super ciclo de commodities, se você investiu, em média, nas 15 melhores ações, você ganhou 10 vezes o que rendeu o CDI na mesma época. Se você errou e escolheu as 15 piores ações da bolsa no super ciclo de commodities, você perdeu 20% do seu patrimônio. Se você errou assim feio, das 500, você escolheu as 20 piores. Se você fez a mesma coisa na era Dilma, que foi uma era que a bolsa ficou de lado e caiu, se você acertou as 15 melhores ações, você ganhou 2 vezes o CDI. Só 2 vezes. O outro era 10. No super ciclo, só 2 vezes o CDI. Se você errou as 15 piores ações, você perdeu 85% do seu patrimônio. Olha isso. Diferença. Essa é a diferença de você andar a favor da maré e contra a maré. Então, a favor da maré, você não precisa ser o melhor analista. Você não precisa ser o analista mais cuidadoso, não precisa acertar as 15 melhores ações. Você tá no flow, você vai. Sim. Agora, se você tá contra a maré, você precisa ser o melhor remador, o melhor barco, e mesmo assim você quase não vai passar do CDI, entendeu? É verdade.